Olá pessoal, meu nome é Nilo e eu vou apresentar para vocês a aula 5 do nosso curso de Arduino. Nessa aula eu vou falar sobre a comunicação serial, os protocolos da comunicação serial presente no Arduino, o Serial Monitor e o Serial Plotter. Vou mostrar como utilizar cada um deles. Depois eu vou falar sobre o display de 7 segmentos, o decodificador de 7 segmentos e dar alguns exemplos. E por último, apresentar o desafio. Então, começando esse primeiro tópico da aula, o Arduino ele utiliza da comunicação serial. A comunicação ela pode se dar de duas formas, de uma forma paralela e de uma forma serial. Na forma paralela, para transmitir o dado, é colocado um fio para cada bit e esses bits são enviados de maneira simultânea. Já na comunicação serial, existe um único fio para todos os bits do dado e esses bits são enviados de maneira sequencial. Por isso que eu coloquei que a informação ela é enviada e recebida de uma forma sequencial. Esse é um recurso que vai possibilitar o Arduino se comunicar com diferentes dispositivos. E a comunicação serial, ela no Arduino se dá por três protocolos principais, que é o protocolo ART, o protocolo I2C e o protocolo SPI. Aqui na direita eu coloquei uma imagem que mostra os pinos relacionados a cada protocolo. Então eu tenho 2 pinos da comunicação ART, 4 pinos da comunicação SPI e 2 pares de pinos da comunicação I2C. Então, apresentando o primeiro protocolo de comunicação, nós temos o protocolo UART. O ART ele vem da sigla em inglês, que significa transmissor e receptor assíncrono universal. Como o próprio nome já diz, ele é uma comunicação assíncrona. E ele utiliza de 2 pinos do Arduino, o pino RX, que é conectado ao pino 0, e o pino TX, que é conectado ao pino 1. O pino RX ele serve para receber dados. O pino TX ele serve para transmitir dados. Então, se eu tenho dois dispositivos, aqui, como tem aqui embaixo, eu vou conectar o TX do meu primeiro dispositivo no RX do segundo dispositivo. E assim vice-versa. Porque o TX ele transmite, o RX ele recebe. Ainda é preciso também interligar os pinos do GND, do ground. Por quê? Partindo do princípio de que você vai, por exemplo, fazer a comunicação entre duas placas de Arduino, é preciso determinar uma referência, porque essas duas placas elas vão possuir duas alimentações diferentes. Então, por isso, é preciso conectar o GND entre as duas. A comunicação ART é a comunicação utilizada entre o Arduino e o computador. Então, esses pinos RX e TX, eles são conectados a esse USB aqui. E na hora de você fazer, por exemplo, o upload do código, os dados eles são transmitidos e recebidos por esses pinos, TX e RX. Tanto é que existem dois slides aqui, ó, TX e RX, que durante o upload do código, eles ficam piscando, que é a informação sendo transmitida. Por isso, não é recomendável que durante o upload de um código, ele tenha algum componente conectado nesse pino 0 e pino 1, porque isso pode gerar algum problema na gravação desse código, tá bom? A comunicação ART, ela permite a conexão entre dois dispositivos apenas, mas isso pode ser contornado pela biblioteca software serial, que eu vou apresentar melhor no Tinkercad. Então, para trabalhar com o protocolo ART, existem algumas funções que inclusive já foram utilizadas ao longo desse curso. E a primeira delas é a função serial begin. Ela serve para inicializar esse protocolo e abrir a comunicação serial, em que nela eu vou determinar a velocidade. Essa velocidade é em bits por segundo, sendo que o dado ele é sempre transmitido em bytes. Então, por exemplo, normalmente é colocado 9.600 bits por segundo. Isso quer dizer que são enviados 1.200 bytes por segundo, porque 9.600 dividido por 8 é 1.200. Essa velocidade ela pode variar, mas é mais comum utilizar 9.600, porque até na USB do próprio computador, no gerenciador de dispositivos, é possível verificar que a velocidade que tem lá é de 9.600. Existe também a função serial available, que ela serve para verificar se existe algum byte disponível no barramento, algum byte disponível para leitura. Ela não tem parâmetros e ela retorna a quantidade de bytes disponíveis. A função serial read, que também não tem parâmetros, e ela serve para ler o primeiro byte disponível no barramento de dados. Existe também a função serial write, que serve para escrever no barramento um byte, um dado. E esse dado ele pode ser do tipo char, pode ser do tipo byte mesmo. E ele tem como parâmetro o byte, o char, tá bom? Existem também as duas funções que já foram trabalhadas durante esse curso, que é a função serial print e a função serial print alien, em que elas duas elas imprimem no serial monitor uma informação. Pode ser um dado, um byte, sendo que na função serial print eu apenas escrevo e continuo na mesma linha, e a função serial print alien eu escrevo e ao final eu dou uma quebra de linha. Então, aqui no Tinkercad, eu separei um projeto para exemplificar essa comunicação ART.
Então, a ideia é que eu vou ter um botão conectado a essa placa do Arduino da esquerda e um LED conectado a essa placa do Arduino da direita. Eu vou apertar o botão aqui, enviar a informação desse botão para a segunda placa, e essa segunda placa, a partir da informação recebida, ela vai ligar ou desligar o meu LED. Então, para isso, a primeira coisa a se fazer é conectar os pinos TX e RX. Então, eu pego a cor roxa aqui e vou conectar o meu pino RX no TX, e agora eu vou conectar o TX no RX. Eu tenho que conectar também o GND. Eu posso conectar qualquer GND, eu posso conectar esse GND daqui de baixo com esse GND daqui de cima, qualquer um. Mas para ficar mais organizado, eu vou conectar aqui por cima, porque esse GND aqui, ele está conectado lá embaixo, ok? E esse GND daqui de cima está conectado também lá embaixo. Então, eu já conectei o TX e o RX, eu já conectei o GND, então agora eu já posso ir para a parte do código. Então aqui no Tinkercast, como eu tenho duas placas, eu vou ter dois códigos. Então eu clico aqui na primeira placa, abro aqui o código dela. Aqui ó, Arduino 1, essa aqui é referente a essa primeira placa. Nessa primeira placa eu tenho um botão conectado ao pino 3. Então eu vou colocar um define, no botão 3, e vou definir esse pino como entrada. Pronto. Agora, como eu vou utilizar a comunicação ART, eu preciso definir a velocidade de transmissão de dados. Então eu vou colocar aqui serial begin, e aqui dentro eu posso inicializar determinada velocidade. Então eu vou colocar aqui, ó, 9.600. Então beleza. Aqui dentro agora eu vou realizar a leitura desse botão e eu vou salvar essa leitura dentro de uma variável. Eu vou criar aqui então uma variável do tipo byte mesmo. Vou criar aqui até dentro mesmo da variável loop, da função loop. Byte eu vou escrever aqui valor. E agora eu vou enviar esse byte, que possui o valor de leitura do meu botão. Vou colocar aqui serial valor. Então, ó, ele compilou essa primeira parte. Agora vamos para a segunda placa de Arduino. Aqui. E aqui eu tenho um LED conectado ao pino 11. Então eu vou colocar aqui define pin LED 11. Primeira coisa que eu vou fazer é definir esse pino como entrada. Então eu vou botar pin LED como saída, quer dizer, como saída. Eu vou colocar essa saída inicialmente em nível baixo. E vou inicializar a minha entrada serial. Serial begin 9600. Agora, o que eu tenho que fazer é ler o meu dado enviado pelo barramento serial e, a partir disso, controlar o LED. Então, eu vou controlar aqui a serial read. Essa função ela vai ler o meu byte presente no barramento. E eu vou pegar esse valor, que por mais que seja um byte, mas eu vou salvar ele numa variável do tipo booleano. Por quê? Porque como eu estou do outro lado enviando o valor de um botão, ou ele é 0 ou ele é 1. Então eu posso salvar esse valor numa variável do tipo booleano. Então eu vou botar aqui, salvar numa variável do tipo booleano e colocar aqui. Então, se eu iniciar aqui a minha simulação, ele deu um erro porque eu botei tudo maiúsculo. Pronto. Então ele deu um erro aqui, que provavelmente não coloquei um delay. Vou colocar um delay de tempo aqui pequeno mesmo, botar 50. Coloquei aqui, vou colocar também na primeira placa, que provavelmente ele está enviando as informações muito rápido e está gerando problema. Se eu iniciar aqui, agora eu clico, ó, ele está funcionando. Então, eu vou até colocar aqui nessa primeira placa, ó, o valor, para utilizar as outras funções, serial print ln. Então você vai ver, por exemplo, aqui pelo monitor serial, o valor de leitura desse botão. Para exemplificar também a função serial available, eu vou colocar aqui que eu não vou enviar pela função loop aqui, eu vou enviar aqui mesmo na função setup. Eu vou enviar, não, aqui no primeiro Arduino. Eu não vou apagar isso aqui, comentar, e vou enviar alguns bytes. Então eu vou enviar aqui, por exemplo, o nome Tinkerino. E aqui, nesse segundo Arduino, eu vou pegar uma variável do tipo int, e vou utilizar a função serial available. Essa função ela utiliza um parâmetro e ela retorna a quantidade de dados disponíveis. Então eu vou verificar e fazer um print. Então eu vou serial print ln 1. Então, ó, aqui ele envia a palavra Tinkerino. Tinkerino, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras, e são 9 caracteres. Cada caractere ele tem o tamanho de 1 byte. Então, eu enviei 9 bytes. Então, por isso, aqui ele aparece a 9 bytes, porque eu tenho 9 bytes disponíveis para leitura. E conforme eu vou lendo esses bytes, o meu valor ele vai diminuindo, esse valor aqui. Mas isso eu vou me aprofundar mais à frente quando eu falar sobre o Serial Monitor. Eu vou apagar isso aqui, vou tirar esse comentário. Por quê? Eu tinha dito que na comunicação ART,
era possível conectar apenas dois dispositivos, mas que também era possível contornar esse obstáculo por meio da biblioteca software serial. Então, ó, se viermos aqui ó, em bibliotecas, aqui existem várias bibliotecas disponíveis para serem adicionadas. Entre elas tem aqui, ó, software serial. Então, eu vou incluir ela, e ela já vai aparecer aqui, include. Então, o que essa biblioteca faz? Ela cria novos pinos RX e TX. Então, por exemplo, se eu quiser conectar um novo Arduino a esse primeiro Arduino, eu vou conseguir. Então, ó, eu vou copiar essa placa. Vê? Pronto, agora sim. E tá aqui uma terceira placa, em que eu também vou querer controlar um LED e eu vou adicionar aqui um segundo botão. Então, vou copiar aqui. Eu vou pegar por esse outro azul. Então pronto, eu conectei um segundo botão, em que esse primeiro botão ele vai controlar esse LED da direita, e esse segundo botão ele vai controlar esse LED da esquerda. Então, voltando aqui para essa placa principal aqui, que tem a placa dos botões, como eu faço para abrir esses novos pinos RX e TX? Primeiro, eu tenho que definir dois pinos que vão funcionar como RX e TX. Então, eu vou pegar aqui o fiozinho roxo, e esse meu fio roxo, eu vou definir que esse pino 6 ele será o RX, e esse pino 7 será o TX. Pode ser qualquer pino que você quiser. Então eu pego, ó, se o pino 6 é o RX, eu conecto no TX. E se o pino 7 é o TX, eu vou conectar no RX. Então eu conectei, eu tenho que conectar também o ground. Então eu vou conectar aqui por cima, ó, o ground. Se não conectar o ground, ele não vai funcionar, viu? Tem que conectar o ground. E aqui eu vou abrir o código, já. Então nessa placa principal, eu já incluí aqui a biblioteca, software serial. E agora eu vou pegar ó, esse nome aqui, ó, software serial, e vou definir os meus pinos RX e TX. Então, para isso, inicialmente eu tenho que dar um nome para essa minha porta serial. Esse nome pode ser qualquer nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, Tinquerino. Eu abro um parênteses e dentro desse parênteses eu vou ter dois parâmetros. Então, o primeiro é o meu pino RX e o segundo é o pino TX. Então, eu não disse que o RX era o pino 6, então eu coloco aqui 6. E eu não disse que o TX era o pino 7, então eu coloco aqui 7. E o ponto V. Eu também adicionei um novo botão, então eu vou colocar aqui, ó, define in botão 2. E eu vou colocar como... Eu coloquei no pino 11. Então vou colocar 11. Eu vou definir também esse botão como entrada. Então vou botar pin botão 2 como entrada. E eu vou inicializar essa minha nova porta serial. Para a porta serial padrão, eu utilizo serial begin e aí eu coloco a velocidade. Para essa minha nova porta, eu vou utilizar o meu nome, que eu defino lá em cima, que foi o Tinquerino, ponto begin, e aí eu defino a velocidade. Então desse jeito, eu já inicializei a minha porta serial. Aqui eu vou realizar novamente a leitura do botão, do meu segundo botão. Então eu vou colocar aqui byte, valor 2 do meu pin botão 2. Então eu estou criando uma nova variável do meu segundo botão. Então, e aqui para escrever na serial é da mesma forma que para inicializar. Na inicialização eu só não troquei o nome serial pelo o nome que eu criei. Aqui também eu coloco Tinquerino, write, valor 2. Então assim eu já estou enviando o meu valor. Então aqui eu vou vir agora para a minha terceira placa, né? A minha nova placa de Arduino. E aqui ela tá desse jeito porque eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então ela tá com esse código da outra. E aqui, como eu já estou utilizando só o pino TX e o RX, eu não vou precisar mudar nada. Porque eu só vou utilizar o mesmo LED com saída, eu vou utilizar a minha porta padrão, TX e RX, né? E aqui as minhas variáveis, fazer a leitura e salvar na minha variável, booleano, e controlar meu LED a partir disso. Então, aqui, inicializando a simulação, nós temos que esse primeiro botão controla o LED da direita e o segundo botão controla o LED da esquerda. Então, utilizando essa biblioteca, eu consigo criar novas portas seriais, tá bom? Indo para o segundo protocolo de comunicação, temos aqui o protocolo I2C. I2C ou IIC, que vem dessa sigla em inglês. O I2C, diferentemente da comunicação ART, já é uma comunicação síncrona e é uma comunicação do tipo mestre-escravo, em que o mestre ele envia dados e o escravo recebe, ou então o mestre solicita dados e o escravo ele vai enviar quando solicitado. A comunicação I2C, ela utiliza de dois pinos do Arduino, o pino SDA, que é conectado ao pino analógico, pino A4, e o pino SCL, que é conectado também ao pino analógico A5. O pino SDA é um pino de transmissão de dados, em que ele vai transmitir e receber dados. E o pino SCL é um pino de clock, por ser uma comunicação assíncrona, eu tenho que interligar os clocks. Para utilizar essa comunicação, eu vou utilizar a biblioteca wire.h, e a comunicação I2C, ela consegue interligar até 127 dispositivos. Então, apresentando aqui algumas das funções da biblioteca wire.h, muitas funções vão ser parecidas com as funções que já foram apresentadas anteriormente, mas também temos algumas funções novas. Então, a primeira função é a função de inicialização. Então, eu tenho a função wire begin, em que eu coloquei ali que ela vai receber um parâmetro, que esse parâmetro é o endereço.
mas eu só vou colocar o endereço para dispositivos que são do tipo escravo. Isso vai ser melhor exemplificado no etiquetagem. Eu vou ter duas funções também, a função while begin transmission e a função end transmission. Em que na begin transmission eu inicio a transmissão e eu tenho que determinar o endereço do meu dispositivo que quero enviar essa informação, e a end transmission ela vai finalizar essa transmissão. Nenhuma delas retorna parâmetro, elas servem mesmo só para controlar essa transmissão. Continuando, eu tenho aqui algumas funções que são bem parecidas com as funções já apresentadas, que é a função whileAvailable, que ela serve para determinar a quantidade de bytes disponíveis para leitura, a função whileWrite, que serve para escrever bytes ou dados no barramento, a função serial whileWrite, que ela serve para escrever dados na porta serial, a função whileRead, que serve para ler o primeiro byte disponível na porta serial. E aqui nós temos três funções novas. A função whileRequestFrom, whileOnReceive e whileOnRequest. As funções whileOnReceive e whileOnRequest, elas são duas funções muito parecidas, em que elas vão utilizar como parâmetro uma outra função, o nome de uma outra função, sendo que na whileOnReceive eu vou utilizar ela quando eu vou receber um dado, e quando eu recebo esse dado, ele vai chamar essa outra função que está dentro do parêntese. E a whileOnRequest ela vai ser utilizada para chamar outra função quando o dispositivo mestre requisitar dados. Então essa função aqui ela é utilizada no dispositivo escravo, e assim que o mestre requisitar dados, o meu dispositivo escravo vai utilizar dessa função. Então aqui no etiquetagem eu separei novamente um circuito para exemplificar essa comunicação em 2C, porque a ideia é a mesma. Eu vou apertar um botão numa placa e acender o LED na outra. Então a primeira coisa a se fazer é conectar os pinos. Eu tenho que conectar o pino SDA no pino SDA e o pino SCL no pino SCL. Eu disse que o SDA ele está aqui no A4 e o SCL está no pino A5. Mas também existem dois pinos aqui a mais, ó. SDA e SCL aqui em cima. Eles são os mesmos pinos, só que em lugares diferentes. Um é em uma ponta da placa, o outro em outra parte da placa. Eu posso utilizar qualquer um. Eu vou utilizar aqui em cima o SDA. Eu conecto no SDA e o pino SCL eu vou conectar no pino SCL. Também é preciso conectar o ground nessas duas placas. Conectou? E agora vamos para a parte do código. Então, configurando esse primeiro Arduino aqui da esquerda, eu vou primeiro colocar o define, por causa do LED, por causa do botão. Então, vou colocar aqui botão 7, porque o meu botão está conectado ao pino 7. Então, agora eu vou definir o meu botão como entrada. Então, vou colocar pin mode, pin botão. Então, eu já defini o meu pino como entrada. Agora eu tenho que configurar minha porta serial. Para isso, eu venho aqui em bibliotecas e procuro aqui while.h. Eu dou um include, entende? Então, a primeira coisa a se fazer é inicializar essa biblioteca, essa serial, quer dizer, eu vou colocar serial while_begin. E aqui embaixo eu vou fazer a leitura do botão e enviar para a serial o valor de leitura desse botão. Então, eu vou criar aqui uma variável novamente do tipo byte, vou colocar aqui o valor, e eu vou armazenar nessa variável o valor de leitura do meu pino digital. Eu estou criando sempre essa variável do tipo byte, porque o dado que eu envio é sempre um byte, eu sempre envio um byte. Então, eu coloco aqui uma variável do tipo byte, e agora eu vou enviar o meu valor. Para isso, eu tenho que iniciar a transmissão, então eu vou colocar o while begin. E aqui eu vou colocar o endereço que eu vou adicionar para o meu dispositivo escravo. Eu vou colocar como o endereço 1. E aqui eu vou escrever na minha porta serial, valor. E aqui eu vou finalizar a minha transmissão. E vou colocar o delay de tempo. Um delay pequeno. 50 milissegundos. 50 milissegundos. Certo. Agora eu vou para o segundo Arduino, em que nele eu também vou precisar incluir a biblioteca while.h. E como eu tenho conectado um LED, eu vou dar um define pin LED 12, porque o meu LED está conectado ao pino 12. Eu vou dar aqui pin LED, pin mode, e vou definir o meu pin LED como saída. Eu vou inicializar minha saída em nível baixo e vou inicializar a minha porta serial. Begin. Como esse será o meu dispositivo escravo, então eu tenho que definir um endereço. Então vou colocar aqui 1. Por que 1? Porque tem que ser o mesmo endereço que eu defini aqui, ó. Quando eu coloquei while begin transmission, eu estou enviando para o endereço 1. Então aqui também tem que ser 1, porque tem que ser o mesmo endereço. E aqui eu vou utilizar aquela biblioteca while on receive e vou chamar uma nova função, a função recebeu. Essa função recebeu é uma função que eu vou criar aqui embaixo, void recebeu.
E essa função, ela tem que receber como parâmetro, obrigatoriamente, a quantidade de bytes recebidos, mesmo que você não vá utilizar. Mas você tem que colocar esse parâmetro para funcionar. Então, dentro dessa biblioteca que recebeu, eu vou criar uma variável aqui do tipo booleano, em que ele vai receber o valor de leitura da minha porta serial e vou escrever no meu pino do LED esse valor de leitura. E aqui na minha void loop eu não vou colocar nada. Então, ó, eu defini aqui no pino de LED como saída, eu inicializei aqui a minha porta serial, eu defini que quando eu receber um dado na porta serial, eu vou chamar essa biblioteca que recebeu. Dentro dessa biblioteca que recebeu, eu vou fazer a leitura do dado recebido e alterar o valor do LED. Então, se eu iniciar aqui a simulação, que ele deu um erro, que eu coloquei tudo maiúsculo, minúsculo, e aqui eu já tenho meu código. Aqui não funcionou porque eu conectei aqui no pino de baixo, fiz uma conexão errada. Se eu conectar aqui e apertar, ele acende o LED, e quando eu solto, ele apaga o LED. Na comunicação em 2C, como falei, eu posso conectar até 127 dispositivos diferentes. Então, se eu quiser conectar algum outro dispositivo aqui, eu posso. Aqui no Tinkercad, se você abrir aqui e colocar I2C, você vai ver que tem alguns componentes aqui e até alguns exemplos já prontos aqui. Então, eu vou pegar aqui esse LCD, conectar aqui embaixo, e vou conectar esse LCD nesse meu primeiro Arduino. GND, o VCC, o meu SDA eu coloquei de roxo, eu vou pegar o SDA, ele está conectado ao pino A4. Se eu quiser, eu posso conectar pelo mesmo fio, né? Que não vai fazer diferença. E eu posso conectar, e o SCL, ele é conectado ao pino A5. Então, eu vou adicionar aqui, ó, no meu primeiro Arduino, que é esse. Eu vou incluir uma biblioteca de LCD. Existem duas bibliotecas aqui, mas eu vou colocar essa daqui, existe essa e essa daqui, para o LCD e DC. Então, eu vou incluir essa. Nela existem, se você quiser, tiver alguma dúvida sobre ela, você pode acessar ela. Ela vai também levar para uma página de referência, aqui no Arduino, na página do Arduino. E se você clicar aqui, ele te dará a biblioteca em si, ó. Você pode acessar aqui o arquivo .h e visualizar as funções. Então tem a função clear, a função cursor, e ele também dá alguns exemplos. Cursor. Nessa segunda biblioteca também é igualmente. Se você clicar aqui, você pode também acessar o arquivo .h e visualizar as funções. Tem todas as funções aqui também, em que você consegue ver os parâmetros certinhos dela e alguns exemplos. Tem até o exemplo aqui de caractere customizado, em que ele dá para você alguns caracteres customizados. Então, para utilizar essa biblioteca aqui, eu vou pegar esse nomezinho aqui, que tem da biblioteca, e vou colocar aqui embaixo. E vou colocar aqui, ó, LCD 0. Deixa eu ver, pegar um desses caracteres especiais, vou pegar esse caractere aqui do pato, e vou definir aqui, e vou inicializar meu LCD. Para inicializar o LCD, eu vou pegar esse mesmo nome que eu coloquei aqui, e colocar aqui, LCD Begin, ou também pode ser visto aqui pelo arquivo da biblioteca, ó, em que a função begin, em que eu tenho como parâmetro o número de colunas e o número de linhas. Então, como é um LCD 16x2, eu vou colocar aqui 16x2 e eu vou criar um caractere especial, que também tem aqui o parâmetro de como criar. Então, eu vou colocar aqui LCD create char, e eu vou colocar aqui 0 e o duck, que foi o nomezinho que eu salvei. Então, eu estou salvando esse meu caractere duck na memória 0. E aqui eu vou escrever LCD, vou colocar o cursor 00 e LCD right 0. Então em teoria aqui é para aparecer um patinho. Um patinho. Então é possível conectar dois dispositivos diferentes. Se eu quisesse conectar mais um, poderia? Poderia. Então, amigo, se eu quiser trocar os fios aqui, sei lá, eu quero conectar esse fio roxo aqui em cima e esse fio roxo aqui embaixo. Dá certo? Dá certo. Vai funcionar, tá bom? Porque, como eu disse, esses dois pinos daqui de cima, daqui de baixo, são os mesmos dois pinos daqui de cima. Tanto o LCD quanto o LEDzinho, eles vão funcionar, tá bom? Então, continuando aqui com o terceiro protocolo, temos aqui o protocolo SPI. SPI também vem de uma sigla em inglês, que significa Interface Periférica Serial. Ela também é uma comunicação do tipo mestre-escravo, e ela é uma comunicação síncrona. A comunicação SPI, no Arduino,
ela vai utilizar de 4 pinos. O pino SS, que é conectado ao pino 10, o pino MOSI, que é conectado ao pino 11, o pino MISO, que é conectado ao pino 12, e o pino SCK, que é conectado ao pino 13. O pino SS significa Slave Selector, em que ele é utilizado para controlar qual escravo está sendo utilizado na comunicação. Então aqui, ó, nesse esquema da direita, você vê que cada escravo tem uma comunicação específica com o mestre por esse pino SS, ó, esse SS1, SS2 e SSN. O que isso significa? Isso significa que essa comunicação SPI ela vai ter um número máximo de dispositivos dependendo da quantidade de pinos SS que existir. O próximo pino é o pino MOSI. MOSI vem de Master Output Slave Input. Então ele é a saída do mestre, ó, aqui é o fio verde, é a saída do mestre, entrada do escravo. O pino MISO é Master Input Slave Output. Então, ó, ele é esse fio azul que tem aqui na imagem, é a saída do escravo, entrada do mestre. E o pino SCK é um pino de clock, porque, como eu disse, essa é uma comunicação síncrona. E para utilizar a comunicação SPI, é preciso utilizar a biblioteca SPI.h. Então, continuando aqui com as principais funções da biblioteca SPI, eu trouxe 3 funções, em que a primeira dela é SPI Begin, em que, assim como na Serial e na Wire, ela serve para inicializar a comunicação, e ela não utiliza nenhum parâmetro. A próxima função é a SPI.transfer, em que essa função ela pode servir tanto para receber dados quanto para enviar dados, sendo que eu posso enviar e receber simultaneamente esses dados. A próxima função que eu trouxe é a função attach interrupt, em que ela serve para habilitar a interrupção, em que eu vou utilizar para receber o meu dado. Seguindo, eu separei aqui não algumas funções, mas algumas linhas de código que são importantes para ser utilizadas, em que essas duas primeiras linhas de código, elas são equivalentes e elas servem para determinar o dispositivo como escravo. Então, toda vez que você inicializar um dispositivo como escravo, você tem que colocar essa linha de código. Seguindo aqui, para esse segundo tópico, eu tenho essa função em que eu altero o valor do meu pino SS e com ele eu consigo controlar a transmissão. Sendo que, se eu colocar o pino SS em nível baixo, eu vou estar habilitando a transmissão. Se eu colocar em nível alto, eu estou desligando a transmissão. E aqui, por último, eu coloquei outro modo de você poder enviar e receber dados, que é através desse termo, SPDR, em que esse SPDR ele também funciona para você enviar e receber dados. Existem algumas outras funções que eu não coloquei no slide, porque eu não vou utilizar, mas que eu achei importante falar um pouco sobre elas, e que elas podem ser encontradas aqui na referência do próprio site do Arduino. Se você vier na página em português, você não vai encontrar, então você vem aqui, ó, tira esse PT, que vai para a página em inglês, e aqui você encontra já, SPI. Se clicar aqui, você vai ver que existem algumas funções, como essa Begin Transaction, essa do set-bit, do set-clock e do set-data, em que elas são utilizadas para configurar melhor o modo com que o dado vai ser transmitido. Só que elas são utilizadas mais em aplicações específicas. Elas não são algo necessário utilizar. Então, mostrando aqui a Begin Transaction, essa função vai utilizar de 3 parâmetros, em que eu tenho aqui ó, o My Settings, e se eu clicar aqui, eu vou utilizar esses 3 parâmetros, que é se você quiser determinar uma velocidade específica de transferência de dados, se você quiser determinar qual bit vai ser enviado primeiro do dado, se é o bit mais significativo ou menos significativo, também é possível controlar isso, e esse Data Mode, que é relacionado à forma com que o bit vai ser enviado em relação às bordas de subida e descida, em que existem 4 modos. Voltando aqui, tem essas outras 3 funções, essas set-bit order, set-clock, que essas 3 funções, elas são basicamente a mesma configuração que é utilizada nessa Begin Transaction, sendo que a set-bit ela serve para você configurar o bit, se é o menos significativo ou mais significativo, que será enviado primeiro, o clock, que é para definir a velocidade, e o SPI Set Data Mode, que serve para configurar o modo com que vão ser utilizados os dados em relação ao clock. Inclusive, o próprio referência do Arduino, ele recomenda que você não utilize essas 3 funções, setData, setClock e setBit. Ele fala aqui, ó, essa função não deve ser usada em novos projetos. Use o SPI Settings juntamente com o SPI Begin Transaction para configurar os parâmetros do SPI. Então não é recomendável utilizar elas, mas eu acho melhor apresentar. Então, aqui no Tinkercad, eu separei novamente 2 placas de Arduino, em que eu mantenho conectado o botão no pino 9
e outra eu tenho conectado o LED no pino 9 e nós vamos conectar essas placas pela comunicação SPI. Então, a primeira coisa a se fazer é interligar o fios de dados. Então, vamos escolher aqui uma cor marrom para interligar esse pino 10, em que esse pino 10 é o SS, que é o Slave Selector. Depois eu tenho o pino 11, que é o MOSI, eu conecto o 11 no pino 11. O pino 12, que é o MISO, e o pino 13, que é o pino de clock. Então eu vou conectar o pino 13 no pino 13. E assim como nas outras comunicações, eu preciso também conectar o GND, que é a referência. Então, depois de conectar os fios, o próximo passo é ir para a parte do código, em que eu vou configurar cada Arduino, sendo esse primeiro como mestre e o segundo como escravo. Então, nesse primeiro, a primeira coisa a se fazer é incluir a biblioteca SPI e eu vou colocar um define, que é para o meu botão. Então, aqui na função setup, eu vou definir o meu pino 9 como entrada, meu botão. E agora eu vou inicializar a minha comunicação SPI. Então eu coloco SPI begin e eu vou inicializar o meu pino SS em nível baixo, nível alto. Porque em nível alto ele está com a transmissão desligada. Então para isso eu posso colocar só SS high. Não é preciso utilizar nenhum define nem nada, porque isso já é algo nativo do Arduino, tá bom? Então aqui na minha função loop eu vou criar uma variável do tipo byte, que eu vou chamar ela de valor, e nela eu vou armazenar a leitura do meu botão e eu vou inicializar aqui a minha transmissão. Para isso, eu vou colocar o meu pino SS no nível baixo e eu vou enviar o dado. Inicialmente, eu vou utilizar a função SPI transfer e depois eu vou utilizar aquele SPDR que eu mostrei que também serve para transferir dados. Então, eu vou enviar como parâmetro o meu valor. E depois disso, eu vou desativar o meu pino SS. E eu vou colocar aqui um delay. Então, eu já configurei o meu dispositivo mestre. Agora eu vou ter que configurar aqui o meu dispositivo escravo. Então, eu posso selecionar o dispositivo aqui por cima, seleciono o segundo, e aqui no meu segundo Arduino, assim como no primeiro, eu vou ter também que incluir a biblioteca SPI. Depois de incluir, eu vou definir o pino do meu LED. Eu vou configurar o meu LED em saída. E eu vou inicializar a minha comunicação SPI no modo escravo. Para isso, eu vou usar uma daquelas linhas de código que eu apresentei antes, que é SPCR. Você coloca essa barra igual a underline BV, abre parênteses, SPE e ponto e vírgula. Então, essa linha de código inicializa o Arduino no modo escravo. Agora, eu vou habilitar as interrupções. Agora, eu vou criar uma função de interrupção. Essa função é meio que uma função já padrão. Então, você tem que colocar aqui ISR, abre parênteses, SPI, underline, rect. E aqui eu vou fazer a leitura do barramento de dados e salvar numa variável valor. Para fazer a leitura, eu vou utilizar também a mesma função que eu utilizei para enviar, que foi a SPI transfer, só que dessa vez também para ler. Para isso, eu vou ter que, pelo menos, botar como parâmetro um caráter vazio, porque eu tenho que, pelo menos, enviar alguma coisa, porque senão ele vai aproximadamente ser inteiro. E agora eu vou escrever o valor da minha variável no pino do LED. Aqui na minha função principal, eu vou colocar um delay qualquer, um delay bem pequeno mesmo. E agora, se eu começar a iniciar a simulação aqui, vocês verão que o código ele não vai funcionar, porque infelizmente a ideia do Tinkercad ela não tem uma compatibilidade muito grande com a biblioteca SPI. Então, para mostrar que o código funciona, eu decidi criar um circuito no Proteus e vou carregar o código por lá. Então, eu vou copiar esse código do mestre aqui, e eu criei uma sketch do tipo mestre, eu vou colar aqui, e aqui eu vou exportar esse arquivo binário compilado. Então, ele compilou e exportou um arquivo binário, sem nenhum erro. Voltando para o dispositivo escravo, eu também vou copiar esse código e vou colocar em outra sketch, que eu chamei de escravo, e vou também exportar aqui ó, o arquivo compilado. Quando eu exporto o arquivo compilado, ele gera um arquivo hexadecimal. E com esse arquivo hexadecimal, eu consigo utilizar aqui o Proteus. Então, eu vou abrir esse dispositivo aqui, que é o escravo, e vou abrir esse arquivo hexadecimal. Ó. Eu vou abrir esse arquivo, essa placa mestre, e vou carregar esse hexadecimal. Então, ok. E se eu der um play, e apertar o botão, ó, vocês vão ver que o LED está acendendo. Os fios eles vão estar conectados da mesma forma, ó, o pino 13 no 13, o 12 no 12, 11 no 11, 10 no 10. Aqui eu só não tenho conectado os GNDs, porque o Proteus aqui ele limita. Nessa parte você não consegue mexer ó, nesses pinos de alimentação aqui. O Proteus é bem limitado.
essa parte, mas funciona. Então agora eu vou só fazer aquelas modificações com relação às funções SP e transfer e mostrar também que funciona. Eu utilizar aquele SPDR. Então, vindo para o código do arquivo mestre, eu vou vir aqui e colocar aqui, ó, SPDR igual a valor. E pronto, eu já estou salvando no barramento o meu valor, tá bom? Então vou exportar o arquivo compilado, exportei. Vou agora para o meu dispositivo escravo, e aqui nesse SPI transfer, que eu falei que a leitura não era vantajosa, aqui é mais tranquilo de fazer a leitura. Eu posso escrever só valor é igual a SPDR. Eu também disse que eu ia alterar essa parte aqui de cima colocando o bit, e eu vou exportar o arquivo binário compilado. Ele deu um erro porque a minha variável valor não estava declarada, porque eu esqueci de colocar aqui o booleano. Mas agora, ó, deu tudo certo, tanto o arquivo mestre quanto o arquivo escravo. E agora eu vou voltar para o Proteus. Eu vou aqui recarregar os meus arquivos, né, porque eu alterei eles. Eu vou abrir novamente, dar um OK. Eu vim aqui, eu vou abrir novamente, dar um OK. E vou dar um play. Você vai ver, ó, que ele também está acendendo o LED. Então, dessas duas formas, também é possível comunicar utilizando o protocolo SPI. Voltando aqui para os slides, eu separei aqui um resumo bem rápido com relação a essa parte da comunicação serial, em que ele mostra aqui as informações da comunicação UART, I2C e SPI, em que ele diz que na UART posso conectar até 2 dispositivos, na I2C até 128 dispositivos, e na SPI vai depender da quantidade de pinos SS, que no caso ele chama de CS aqui, mas é a mesma coisa, que no caso aqui é Chip Selector, e SS é Slave Selector, tá bom?